Cerca de 2.500 anos atrás, no Irã, houve um rei chamado Assuero que escreveu um decreto com o objetivo de eliminar todos os judeus do seu império. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Éster 3:13. Esse decreto genocida que conclamava aos vários povos não-judeus que se levantassem contra os judeus, além de ser irrevogável, após selado, foi celebrado pelo rei e seu grande amigo, Amã. E o rei e Amã se assentaram a beber. A barbaridade dessa decisão causou perplexidade na cidade, pois o excesso de maldade causa mal até mesmo em pessoas distanciadas de debates ideológicos. Existe algo que leva os seres humanos a buscarem um mínimo de ética para suas ações. Esse decreto, portanto, desafiava a humanidade não apenas das vítimas, mas dos perpetradores também. Quem vai querer se transformar no monstro encarnado do mal e na besta da barbárie? Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Apesar da gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Pouco antes dessa decisão brilhante do rei Assuero, um homem influente, mas facilmente manipulável, havia se casado com uma mulher de rara beleza e grande inteligência, Hadassa. Hadassa, também conhecido como Éster, era uma jovem judia que havia sido criada por seu primo Mordecai. Órfã desde a infância, ela foi acolhida e educada por Mordecai, que era descendente dos judeus deportados de Jerusalém durante o exílio babilônico, quando o rei Jeconias foi levado cativo. Embora em teoria, tanto ele como Hadassa pudessem ter retornado a Jerusalém nos tempos de Zorobabel, permaneceram na Pérsia, onde levavam uma vida discreta. O destino de Hadassa mudou drasticamente quando o rei Assuero repudiou sua esposa, a rainha Vasti, por desobedecer à ordem real. Para escolher uma nova rainha, foi realizado um concurso entre as mais belas jovens do império. Éster, cuja formosura e graça eram inegáveis, foi levada ao harém real e, com o tempo, conquistou o favor do rei, tornando-se sua esposa e a rainha da Pérsia. No entanto, por instrução de Mordecai, Éster manteve sua identidade judaica em segredo. Seu verdadeiro nome, Hadassa, foi ocultado e ela passou a ser conhecida apenas como Éster, nome que, ironicamente, remetia a uma deusa pagã. O rei Assuero, sem saber da origem de sua própria esposa, assinou um decreto que condenava à morte todos os judeus do império, sem imaginar que estava, na verdade, sentenciando também a rainha. Éster não era apenas bela, mas também virtuosa e corajosa. Sua fé, sabedoria e determinação se tornariam essenciais para mudar o destino de seu povo, assim como Jesus mudou o destino da humanidade. Esse é o assunto do vídeo de hoje: os sinais do Messias na vida de Éster. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia com um olhar judaico-messiânico. Se você gosta de estudar a história e as raízes de nossa fé, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre ficar por dentro de vídeos novos.
Hadassa, ou Éster, vivia tranquilamente no palácio real. Como rainha da Pérsia, desfrutava de todos os privilégios da realeza e era querida por todos que a cercavam. No entanto, ela não fazia ideia do que estava acontecendo fora dos muros do castelo. Acontece que, do lado de fora, o caos se instaurava. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, saiu pela cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Mordecai, angustiado, não podia ficar em silêncio diante da ameaça que pairava sobre o seu povo. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinza, o sinal público de luto e desespero, e foi até a porta do palácio clamar por justiça. Quando Éster soube que Mordecai estava agindo desta maneira, ficou intrigada e preocupada. Por que seu primo, um homem sempre tão prudente, se expunha daquela forma? Esther, então, enviou um dos seus servos de confiança para descobrir o que estava acontecendo. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata de dinheiro que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo extermínio dos judeus. Por que Amã odiava tanto os judeus? Amã era um alto oficial do rei Assuero, promovido a uma posição de grande autoridade dentro do Império Persa. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. A menção de que Amã era Agagita não é por acaso. Esse título remontaria ao rei Agag dos Amalequitas, um povo antigo que foi inimigo declarado de Israel por gerações. Deus havia ordenado a destruição total dos Amalequitas por causa de sua crueldade contra os israelitas no deserto. E o rei Saul recebeu a missão de exterminá-los, mas desobedeceu, poupando Agag. A sobrevivência de alguns descendentes deste povo pode ter levado ao surgimento de Amã, que herdou o ódio ancestral contra os judeus. E a ira de Amã se acendeu especialmente contra Mordecai, pois esse se recusava a se prostrar diante dele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim o ordenara o rei acerca dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Quando os oficiais do rei perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem, ele deixou claro que era judeu e não poderia se curvar diante de um homem. Isso enfureceu Amã a ponto dele desejar não apenas matar Mordecai, mas exterminar todo o povo judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus próprios olhos o atentar somente contra Mordecai, porque lhe haviam declarado o povo de Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Foi assim que Amã convenceu o rei a assinar um decreto para exterminar os judeus, oferecendo uma grande soma de dinheiro para os cofres reais. Disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das de todos os povos e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem tal ordem
10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. A maldade de Amã era motivada por orgulho ferido, ódio étnico e interesses políticos e dinheiro. Sua tentativa de suborno oferecendo prata para cada judeu morto lembra práticas hediondas que ainda existem no mundo moderno. Essa perversidade ecoa até os dias atuais. A proposta de Amã se assemelha a certas políticas cruéis da autoridade palestina, que paga recompensa para aqueles que matam judeus, incentivando a violência e o terror. Naquela época, como agora, vidas inocentes estavam sendo negociadas como se fossem meras moedas de troca. Diante dessa revelação, Éster se viu diante de um dilema. Como poderia interceder pelo seu povo sem colocar sua própria vida em risco? O rei, apesar de ter assinado esse decreto maligno, demonstrava grande apego por Éster. Talvez, se ela continuasse escondendo sua identidade judaica e mantivesse as aparências, pudesse escapar da sentença de morte imposta ao seu povo. No entanto, ao descobrir a gravidade da situação, Éster percebeu que aquilo não era apenas uma crise, mas um clamado para agir. Muitas vezes é em meio às ameaças existenciais que aqueles que vivem confortavelmente são despertados para causas maiores. Éster, ou Hadassah, entendeu que sua posição como rainha não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Ela decidiu arriscar sua própria vida para interceder pelo seu povo. Determinada, enviou a seguinte mensagem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Éster sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada era uma sentença de morte, a menos que ele estendesse seu cetro de ouro. Mas, movida pela fé e pela coragem, ela decidiu que não poderia permanecer em silêncio. Seu povo precisava dela e ela estava disposta a arriscar tudo. Nesse ponto, começamos a perceber paralelos profundos e simbólicos entre a vida de Éster e a vida de Yeshua, nosso Messias. Yeshua, que existia antes da fundação do mundo, que estava com Deus durante a criação e compartilhava da glória eterna do Pai, poderia ter permanecido em seu trono celestial. No entanto, ele escolheu se envolver no plano redentivo da humanidade, deixando sua majestade para assumir a forma de servo e entregar sua vida como resgate por muitos. Éster, de maneira semelhante, poderia ter se mantido segura no palácio, longe do sofrimento do seu povo, mas ao invés disso, ela aceitou o chamado para interceder, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Quando decidiu entrar na presença do rei, sem ser convocada, ela enfrentou simbolicamente a morte, pois sabia que sua vida estava nas mãos daquele que segurava o cetro. Ainda mais profundo é o significado dos 3 dias e 3 noites de jejum que Éster e os judeus de Susã observaram. Esse período não apenas representou um tempo de humilhação e clamor diante de Deus, mas também apontava para o grande mistério que seria revelado séculos depois, de 3 dias e 3 noites nos quais Yeshua permaneceu no seio da terra antes de ressuscitar em glória.
Hadassah, ou Esther, emergiu desse período de morte e, fortalecida, entrou na presença do rei com ousadia, intercedendo por seu povo. Assim também Yeshua, após a sua morte e ressurreição, ascendeu ao céu e hoje está diante do Rei de toda a humanidade e de toda a terra, intercedendo por nós junto ao Pai. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão de Esther foi aceita. Com coragem, após um banquete estratégico, Esther finalmente falou: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desça-me a minha vida como a minha petição, e a de meu povo como meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda como servos e servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O impacto de suas palavras foi imediato. O rei Assuero, furioso ao descobrir que sua própria rainha fazia parte do povo condenado à morte, ordenou que Amã fosse executado. Esse final é muito interessante, pois nos lembra quando o faraó quis matar os filhos de Israel. Naquela ocasião, não somente os filhos de Israel foram salvos, mas também todos aqueles que, independentemente de sua origem, quiseram abandonar o Egito para, junto com os filhos de Israel, irem celebrar uma festa ao Senhor. O juízo divino só caiu sobre Faraó e seu exército porque eles insistiram em perseguir os filhos de Israel. Morreram afogados no mar apenas aqueles que, cegados pelo ódio, insistiram em desafiar a Deus. Voltando ao monarca persa, diante da intercessão de Esther, o rei Assuero decide assinar um decreto para garantir a sobrevivência dos judeus. O rei estabeleceu um novo decreto, permitindo que eles se defendessem. Em cada cidade e em cada província, os judeus se reuniram para proteger a sua própria vida, para destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os atacasse, e até mesmo seus filhos e mulheres, e que saqueassem os seus bens. O que antes parecia uma sentença de destruição, transformou-se em um grande livramento. Aquele que planejou a morte dos judeus foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai, e os inimigos do povo de Deus foram derrotados. O resultado final foi extraordinário. Os judeus não apenas derrotaram todos que intentaram sua destruição, mas, além disso, um grande número de pessoas impactadas pelo desenrolar dos acontecimentos decidiu voluntariamente se unir ao povo judeu e abraçar sua fé. Também muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O livramento de Deus foi tão poderoso que aqueles que antes eram espectadores e talvez até simpatizantes dos inimigos de Israel, agora se viam compelidos a reconhecer a verdade. A mão invisível do Eterno havia se manifestado de maneira inigualável, transformando até corações e ampliando o povo da aliança. Mas a história se repete. Hoje, mais uma vez, testemunhamos tentativas de eliminar os judeus. O ódio ancestral ressurge sob novas máscaras, o antisionismo, que nada mais é do que o antigo antissemitismo travestido de movimento político. Os heróis da perversão desfilam orgulhosamente com símbolos de morte e destruição.
ostentando-os como se fossem medalhas de ouro. Contudo, essas manifestações não são apenas demonstrações de ódio. Elas servem para mapear claramente os territórios que, no tempo certo, serão desmantelados pela ação divina. Aguardamos, pois, a evolução da história recente com a firme certeza de que estamos do lado certo da história. Porque, no fim, como aconteceu nos dias de Éster, os planos dos inimigos de Deus serão frustrados e seu povo permanecerá de pé. Lehitraot. Ei, gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre os personagens bíblicos que carregam os sinais do Messias em suas histórias? A vida de muitos deles reflete a jornada de Jesus, funcionando como profecias ou sombras da salvação da humanidade por meio de Yeshua. Quer descobrir esses mistérios? Confira no canal nossos vídeos. O sinal de Jesus na vida de Isaac, Jesus e Moisés, o sinal da redenção, Jesus e Jonas, a ressurreição e a destruição do segundo templo, os sinais de Jesus na vida de Davi. A vida de Jesus está escondida na vida de José? Jesus escondido na vida de Abigail? Os sinais de Jesus na vida de Sansão. Descubra como essas histórias apontam para o Messias. Lehitraot.